Boa noite a todos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais um dia para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Espero que essa palavra possa trazer luz ao seu coração, puder te ajudar de alguma forma. Eu glorifico ao Senhor Jesus e ao Deus Todo-Poderoso, porque a minha vida é para honrá-lo, glorificá-lo e exaltá-lo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te entrego, Pai, este período, Senhor, da tua palavra. Senhor, eu peço que teu Espírito Santo esteja aqui comigo, Senhor Espírito Santo. Fala comigo, fala através de mim, fala por mim. Que não seja eu falando através do meu achismo, mas que seja o Senhor Espírito Santo de Deus trazendo a revelação direto do céu aos meus irmãos e à minha vida. Pai, eu te glorifico, Senhor. Oh, Pai, obrigada, Senhor, por me libertar, por me resgatar, por me tirar das trevas e da escuridão, Pai. Senhor Jesus, Tu és exaltado, Tu és exaltado, Tu és louvado. Eu te amo, Senhor Jesus. Obrigada por se entregar naquela cruz por mim. Amém. A palavra que eu quero trazer hoje, eu vou iniciar no livro de Filipenses, que é sobre o nome de Jesus. O Senhor Jesus, ele pagou um alto preço naquela cruz, e através desse preço de sangue que ele pagou, ele conquistou um nome poderoso, um nome que é acima de todo nome, um nome que tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra. E a palavra está em Filipenses 2:6. Eu já trouxe esse versículo aqui outras vezes, mas foi de outra forma, em um outro contexto. E hoje eu quero falar especificamente sobre o nome de Jesus. Embora sendo Deus, Filipenses capítulo 2, versículo 6. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo, algumas versões de servo. Assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Então o Senhor Jesus, ele veio a nós na terra para nos redimir junto ao Pai dos nossos pecados. E o sacrifício que o Pai pediu a ele foi muito grande, foi um sacrifício de sangue, um sacrifício de vida. Foi um sacrifício onde o Senhor Jesus sofreu naquele madeiro, ele foi humilhado, ele foi aceitado. Bateram nele, fizeram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça dele. Mesmo a palavra em Isaías 53 nos diz que ele se ofereceu como cordeiro mudo. Como cordeiro mudo, ele se entregou ali naquele madeiro. E todos nós viramos as costas, como se o castigo que ele estivesse sofrendo ali fosse castigo por culpa. Como se ele tivesse sido castigado por Deus. Mas na verdade ele foi moído pelas nossas transgressões. Foi o nosso pecado que ele levou ali naquela cruz. E através desse sacrifício que vem nos dizer em Isaías 53, e o meu servo aceitou este sacrifício. Isaías 53. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Isaías 53, a partir do versículo 8. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Jesus Cristo foi crucificado ali entre dois criminosos que realmente havia motivo para que eles estivessem ali naquela cruz. Que naquela época a crucificação
era como é comum agora a prisão, era crucificação ali. Todos que eram condenados eram crucificados. Então, assim, Jesus Cristo ele foi contado entre os bandidos, foi colocado entre dois bandidos, entre dois criminosos, e ele não tinha feito mal nenhum, ele não tinha pecado. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos. Nós somos considerados justos pela fé que nós temos em Jesus. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós nos tornamos justos diante de Deus. É pela fé que nós somos justificados, é pela fé que nós somos salvos. Pois levará sobre si o pecado deles. Ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si o pecado deles. E eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso. Pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Jesus Cristo é considerado maior que Melquisedeque. Melquisedeque é considerado na Bíblia como o maior dos sacerdotes. Porque ali quando as esposas de Ló, os filhos de Ló foram ali pegos pela vizinhança ali onde Abraão estava. Abraão ficou acima no monte e Ló morou ali perto de Sodoma. E ali tinha muitos povos inimigos dos hebreus. E quando Ló foi levar o seu rebanho, quando ele voltou, as suas tendas tinham sido saqueadas, as suas mulheres tinham sido pegas, os seus filhos, os seus rebanhos. Então, Abraão saiu em defesa de Ló, e ali ele juntou com os povos dali, foi para a guerra e conseguiu resgatar todas as mulheres, conseguiram resgatar todos os rebanhos. E no meio do caminho, naquela época, era costume dar o dízimo, 10% de tudo que se ganhava na terra, ao sacerdote, ao sumo sacerdote principal. E Abraão falou: eu não quero nada. Eu não quero nada desse saque aí que vocês fizeram da terra desses povos, para que vocês não digam que eu fiquei rico à custa de vocês. Eu só quero o que é devido aos meus companheiros, pelo trabalho que eles tiveram. E quando eles vinham no meio do caminho, eles encontraram com Melquisedeque, o sumo sacerdote ali, o principal sacerdote dali da região, e que também era servo do Senhor. E Abraão tirou ali, de tudo que tinha sido ganho, ele tirou 10% e entregou a Melquisedeque. E ele tirou do seu próprio dinheiro, ele entregou o dízimo a Melquisedeque, e ali ceou com ele. E Jesus Cristo é comparado a Melquisedeque, onde a Bíblia fala que Melquisedeque foi um dos maiores sacerdotes. Só que Jesus Cristo, quando ele se expôs à morte, quando ele se entregou naquele madeiro, ele se elevou à mais alta honra. Ele foi considerado um sacerdote maior do que Melquisedeque. Porque Melquisedeque, apesar de ser um grande sacerdote, de servir a Deus com amor, mas ele não entregou a sua vida. Foi Jesus Cristo que entregou a vida naquele madeiro pela vida de muitos. Em João 14, no versículo 12, no versículo 13, Jesus está falando aos seus discípulos e ele diz: vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu farei. E em João 16, no versículo 20, Jesus vem lhes dizer assim, no versículo 23b:
Eu lhes digo a verdade, vocês pedirão diretamente ao Pai, e Ele atenderá, porque pedirão em meu nome. Vocês nunca pediram desse modo. Peçam em meu nome e receberão, e terão alegria completa. No versículo 26, no capítulo 26 do mesmo versículo 16 está: Então vocês pedirão em meu nome. Não digo que eu pedirei ao Pai em seu favor, pois o próprio Pai os ama, porque vocês me amam e creem que eu vim de Deus. Sim, eu vim do Pai e entrei no mundo, e agora deixo o mundo e volto para o meu Pai. Então, Jesus Cristo, através do seu sacrifício ali, aqui em Filipenses, diz que ele conquistou um nome de mais alta honra, um nome que tem poder nos céus, na terra e embaixo da terra, ao nome ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Um nome que tem poder para curar, um nome que tem poder para restaurar, um nome que tem poder para salvar, um nome que tem poder para transformar a sua vida, para transformar a minha, assim como transformou a minha vida. O nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é glorioso. Clame o nome de Jesus, meu irmão. Se você não sabe o que fazer, se você está se você se encontra num ponto da sua vida em que você se acha num beco sem saída, clame ao Senhor Jesus, peça a Deus que envie o Senhor Jesus, que envie o Espírito Santo em seu auxílio. Em Romanos, no capítulo 14, no versículo 11, 14 e 11 de Romanos. Pois as Escrituras dizem: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará para mim e toda língua declarará lealdade a Deus. Tão certo como eu vivo, aqui diz o Senhor Jesus. Aqui Paulo diz sobre o que as Escrituras dizem, que tão certo como vive o Senhor, porque Deus é Pai e Jesus Cristo é Senhor. Deus é Deus e nosso Pai, e Jesus Cristo é nosso Senhor. Nós somos co-herdeiro com Cristo na glória de Deus. Todo joelho se dobrará para mim, toda língua declarará lealdade a Deus. Em Marcos, em Marcos 11, no versículo 22. Então Jesus disse aos seus discípulos: tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes que se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Quando nós fazemos orações com as nossas petições a Deus, nós devemos pedir a Deus em nome de Jesus Cristo. Senhor, Pai, abençoa, Senhor, a minha saída em nome de Jesus, porque quando Jesus conquistou esse nome poderoso, Ele nos deu acesso ao Pai, e através do acesso ao Pai, com as nossas orações, nós podemos pedir ao Pai, e Ele nos atenderá através do nome de Jesus. Senhor, Pai, em nome de Jesus eu te peço, abençoa a minha família. Pai, em nome de Jesus eu te peço, abençoa o meu trabalho. Pai, em nome de Jesus, abra portas de emprego para mim, Pai. Eu te peço, porque o Senhor Jesus conquistou a mais alta honraria ao se oferecer naquele madeiro. Em Mateus 7, no versículo 8, está escrito: pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontrarão, e para todos que batem a porta é aberta. Mas isso só foi possível a partir do momento em que o Senhor Jesus se sacrificou por nós, porque Ele veio a este mundo antes que Jesus Cristo fosse ofertado como sacrifício vivo e perfeito.
perfeito, antes que Jesus Cristo se tornasse o nosso sumo sacerdote supremo, antes que se ele se entregasse como uma ovelha muda ao matadouro, nós não tínhamos acesso a Deus. No Antigo Testamento, as pessoas tinham que sacrificar animais em prol dos seus pecados, em prol das suas ofertas. Sim, tinha que ser sacrificado. A pessoa colocava a mão sobre um carneiro e o sacerdote orava e falava: este carneiro leva agora os teus pecados. E este carneiro, este cordeiro era sacrificado e o sangue dele era aspergido ali no altar do Senhor. Mas aquele sangue só cobria o pecado. Quando Jesus Cristo se tornou o sacrifício perfeito, um sacrifício de sangue, um sacrifício doloroso, o nosso pecado, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, nós somos limpos. O nosso pecado é perdoado. A palavra de Deus nos diz que o Senhor não leva em conta o tempo de quando nós não tínhamos conhecimentos do Senhor Jesus. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, nossos pecados são perdoados, a nossa culpa é lavada. Mas nós precisamos abandonar o pecado, nós precisamos abandonar a imoralidade sexual, nós precisamos abandonar a idolatria, nós precisamos abandonar o roubo, a fofoca, todo tipo de pecado detestável ao Senhor é preciso abandonar. Porque não adianta nós sermos cristãos de fachada. Aquele cristão 6 horas, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Você precisa ajoelhar, dobrar os seus joelhos e pedir a Deus diariamente. Comece com 5 minutos, fale: Senhor, eis-me aqui. Eu consagro este dia a Ti, Pai. Guarda o meu dia, guarda a minha família. Faça um propósito com Deus de fazer isso 5 minutos por dia. Durante 30 dias você entregar 5 minutos para Deus. E você verá que a partir do 7º dia você estará entregando muito mais. E quando chegar no final dos 30 dias você estará adorando a Deus. Você achará favor diante dos olhos do Senhor. Meu irmão, honre o nome de Jesus, um nome que foi conquistado a causa de dor e sofrimento, a causa de angústia, mas um nome que nos permite ter comunhão direta com o Pai, ter acesso ao Senhor Espírito Santo. É Ele que nos conduz, é Ele que nos guia. Tenha fé em Deus, creia em Deus, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. O Senhor pode transformar a sua vida. Creia nisso. Fiquem todos com a paz do Senhor em nome de Jesus.